Várias pessoas estavam deitadas sob os escombros em uma noite chuvosa. Entre elas, uma mulher corria com uma pasta na mão. Homens a perseguiam, gritando para não deixá-la escapar. Mas um velho gritou para que parassem. John Woo disse que persegui-la só causaria o derramamento desnecessário de suco vermelho e que, naquele momento, a prioridade era a consciência. Depois disso, eles observaram os corpos no chão. Entre eles estava Kim Si-yuk. O velho comentou que ele era impressionante para um homem de um país pequeno e perguntou como ousou competir. Sorrindo e exalando uma aura poderosa, ele afirmou que era o único digno de ser uma figura divina. De braços abertos e olhando para o alto, disse que havia cumprido a promessa. Diante dele, um olho gigante se abriu em meio aos relâmpagos que cortavam o céu e confirmou que o velho havia cumprido sua parte. John Rishun então disse que era a sua vez de cumprir a dele e pediu para ascender como uma constelação da terra, solicitando ser elevado ao que eles chamavam de celestial. O olho concordou, iniciando o processo enquanto o sistema começava a analisar o pedido. Porém, uma mensagem apareceu informando que ele não atendia aos requisitos. Surpresos, eles descobriram que o jovem que havia morrido era o único que preenchia os requisitos. Com isso, a arena na Terra foi fechada e todas as proteções foram removidas. A entidade disse ao velho que ele não havia cumprido os requisitos, e ele, revoltado, perguntou como ousava enganá-lo. Gritou que foi a própria entidade quem disse que, se ele matasse Seak, poderia ascender ao nível celestial. A entidade respondeu que, por isso mesmo, havia feito o pedido assim que ele solicitou, e lançou um relâmpago sobre Rishu, repetindo que ele não cumpria os requisitos. Os outros homens também foram atingidos e ficaram feridos. O velho amaldiçoou a entidade, que, por sua vez, declarou que aquele tinha sido um momento muito agradável e que devoraria seu mundo. Sob a cidade destruída, a chuva continuava caindo intensamente. Batendo à porta, a mulher apareceu, chamando por Kim Simon. Como ele não respondeu, ela o chamou de idiota. No chão, havia vários frascos e livros espalhados. Sentado, ele perguntou se era ela ali. Ela questionou como ele podia estar tão calmo com o mundo acabando, e o jovem respondeu que não podia fazer nada além de alquimia. Meio indignada, ela jogou uma bolsa no chão e disse para ele pegá-la. Ao ver o que era, ele ficou surpreso. Pegando um frasco com o elixir, perguntou o que havia acontecido. Ela contou que John havia traído o irmão dele. Simon perguntou se Seak não havia usado o elixir, e ela disse que ele sabia usá-lo, mas que, depois que os membros da guilda morreram, jogaram o elixir para ela. Cabisbaixo, o jovem disse que entendia. Ela disse que, com isso, havia quitado a dívida que tinha com Simon. Ele perguntou sobre isso e, sorrindo, ela disse que ele ainda pensava naquilo. Coçando a cabeça, a mulher comentou que sua vingança levou à morte do irmão de Simon. Kim afirmou que isso não era verdade, que vingança era algo separado, que as pessoas mereciam ser punidas e que a morte do irmão e a vingança eram coisas diferentes. A mulher disse que ele tinha potencial. Ela se virou e colocou a mão na maçaneta da porta. Ele perguntou se ela já ia embora depois de ter vindo de tão longe. Sorrindo, a garota disse que estava indo para a batalha. Contou que o velho havia invocado algo incrível e que o sistema havia removido as proteções. Kim disse que viu e ficou chocado, pois era o único que conhecia a janela de status do irmão e sabia que ele seria o único com os requisitos para a constelação. Ela disse que as coisas pareciam bem ruins e que aquele lugar não era seguro, afirmando que ele morreria dessa vez. Ele perguntou por que ela não estava fugindo. Virando-se, ela disse que fugir não era seu estilo e que não tinha mais motivos para viver. Antes de sair, ela pediu que ele bebesse o elixir, dizendo que o santo da espada havia desistido para que ele pudesse usá-lo. Pedindo desculpas, Kim disse que, originalmente, era dele, mas a garota não deu importância e saiu, batendo a porta e indo embora sob a chuva, agradecendo por tudo. Simon, então, pediu para ver sua janela de status e achou patético, dizendo que era inútil, pois precisava de uma forma de energia alinhada para a alquimia. Após o despertar, aquilo era o auge de todo o seu tempo,
algo que ele nunca teria sonhado em alcançar se tivesse obtido a barra de esmeralda. Abrindo o elixir, ele pensou se só restava veneno e refletiu que sua mente não havia desmoronado. Jogando o conteúdo no círculo que havia preparado, agradeceu a Seak e Malik, pois havia alcançado seus objetivos e poderia morrer. Não tinha certeza se funcionaria naquele ambiente, mas a alquimia era baseada em troca equivalente. Quando a magia começou a funcionar, vários relâmpagos azuis se ergueram do chão e uma explosão de luz cercou Simon, com relâmpagos brancos surgindo. Algum tempo depois, a pedra no chão quebrou e o sistema informou que ele havia transmitido com sucesso um produto mítico. Feliz, ele ganhou 500 pontos e um título. Ao olhar para o objeto que havia surgido da pedra, sentiu-se satisfeito. Era a pedra filosofal. Segurando-a nas mãos, comentou que era um item ventilado. Distraído, acabou cortando o dedo, e o suco de morango que escorreu criou um vínculo com a pedra. Ela saltou de sua mão para o seu peito, deixando-o surpreso. O poder era tão intenso que ele começou a sentir uma dor severa. De repente, a janela se quebrou com um estrondo, e uma cabeça rolou até ele, deixando-o em choque. Ao olhar mais de perto, percebeu que era Mozuk. A entidade ficou surpresa ao ver a pedra filosofal e não podia acreditar que estava vendo aquilo pessoalmente. Sentindo a aura dela, Kim percebeu que sua presença era esmagadora. O olho declarou que ele tinha potencial para se tornar uma constelação e que era uma colheita inesperada. Simon pensou que tudo era culpa do irmão e lamentou sua incapacidade de usar mana. Subitamente, o sistema anunciou que a sincronização estava completa e que um status único havia sido desbloqueado. Naquele momento, a pedra começou a se fundir ao seu peito e falou com ele, pedindo que transmutasse qualquer coisa que desejasse. Ele disse que a única coisa que queria era se vingar da entidade e viver uma vida sem a incapacidade de mana. O sistema começou a emitir alertas, e uma dor insuportável invadiu seu corpo. Com base no estado atual do dono, o poder de transmutação da própria pedra filosofal estava sendo usado. Uma transmutação independente foi iniciada, e um poder indescritível começou a emanar de seu corpo. Percebendo isso, a entidade começou a se surpreender. Um artefato que nunca havia sido criado antes nasceu, e Simon começou a atrair sua atenção. A entidade ficou incrédula ao ver que ele havia criado o legado de seu pai pela primeira vez. Quem atraiu a atenção dos celestiais, ganhou 100 pontos de conquista e uma constelação na Arena Galáctica começou a observá-lo. Em meio a todos os alertas do sistema, o jovem não sabia ao certo o que havia acontecido. Ele sabia que havia atacado a entidade. De volta à cidade, o sol brilhava pela janela, chamando sua atenção. Olhando ao redor, notou que estava em seu apartamento tipo estúdio e se perguntou se aqueles olhos cheios de sangue que o encaravam eram apenas algum tipo de ilusão mental. Sentia como se a morte ainda estivesse próxima, e essa sensação continuava. Ele foi tirado de seus pensamentos pelo toque de um celular. As únicas nações que ainda permaneciam de pé eram os Estados Unidos e a China, mas também estavam em meio ao caos. Por isso, ele jogou o telefone longe. Olhando mais de perto, percebeu que o ano era 2030. Kim descobriu que havia voltado 11 anos no tempo, retornando aos seus 28 anos. Enquanto lutava, a pedra filosofal havia assumido o controle de seu corpo e criado algo desconhecido. Prestando atenção em si mesmo, notou que estava diferente do passado. Mesmo tendo voltado no tempo, não conseguia sentir felicidade, pois ainda tinha incapacidade de mana. Devido ao acidente, precisava usar óculos, sua visão era ruim e seus sentidos estavam falhando. No entanto, a sufocante sensação de opressão causada pela falta de magia havia desaparecido. Abrindo a janela de status, percebeu que, no lugar da incapacidade de mana, agora estava a pedra filosofal. Colocando a mão no peito, se perguntou se aquilo havia se transformado em um traço por causa do contrato. Mas, de qualquer forma, seu desejo havia sido atendido. Sorrindo, disse que a deficiência mágica era como correntes que o haviam prendido a vida toda, e agora essas correntes haviam desaparecido. Não conseguia se acalmar sabendo disso. Então decidiu beber algo. Abriu a geladeira, pegou uma lata
e abriu. A dor de cabeça causada pela deficiência também havia sumido, e todos os seus status foram restaurados ao valor original. Animado, ele disse que finalmente poderia sentir o verdadeiro sabor da cerveja. Em todos os seus status, ele possuía 4, 5 e 10 pontos, algo que só um super novato tinha. Mas, olhando com mais atenção, percebeu que não era magia, mas afinidade. O sistema havia declarado que o status de magia tinha sido. Isso significava que ele estava no nível 1, e que existia apenas um pequeno número de jogadores que possuíam um status único em sua vida passada. A maioria deles havia alcançado níveis elevados, como Seiak e Ritu. Fora isso, ninguém sabia o que havia acontecido. Ele se perguntava o que tinha ocorrido, e o sistema informava que seus pontos de conquista eram 1.12.500. Ele não sabia de onde eles vinham, mas decidiu abrir a loja primeiro para verificar os títulos. O primeiro era um título relacionado à classe e ao tipo de crescimento, que era o pioneiro da alquimia. Tipo de crescimento. Mouzuk, que poderia ser descrito como um retardatário entre os ranks superiores, foi capaz de lutar graças a um título fraudulento. Ele decidiu olhar a outra recompensa e ver o que tinha recebido. O outro título afirmava que ele havia ganhado a atenção do além, deixando-o confuso, se perguntando quando teria recebido algo assim. Lendo com mais atenção, ele se perguntava o que era o além. Se seria algo diferente. Deitado, disse que era melhor do que nada. Sorrindo, pensava que o mais importante era que sua magia havia sido restaurada. Decidiu testar, mas antes precisava decompor a fórmula de ignição, transformá-la em uma forma mágica apropriada e usar afinidade. Kim tentou, mas não teve muito sucesso. Se perguntava se seria impossível usar magia com aquele poder. Então decidiu pegar um pedaço de giz para desenhar um círculo mágico e ver se algo mudava. Tanto dano havia sido causado no final, que a magia não podia ser usada, mas poderia haver grandes benefícios com sua afinidade. Enquanto se questionava se deveria desenhar, a pedra começou a emitir um brilho forte, assustando-o. Seu corpo estava rejeitando aquilo, e a pedra começou a reclamar incessantemente, perguntando se aquele método não era ineficiente. Simon estava confuso, se perguntando como a pedra havia se transformado. Ele decidiu respirar fundo e pensou que gostaria de materializá-la na forma de uma lança. Queria uma lança parecida com a que Ritu usava, e quanto mais forte fosse a habilidade especial ou adicional, melhor. Estalando os dedos, pensou que o preço a pagar por isso seria a afinidade que ele tinha. Depois disso, soltou um grito ensurdecedor, e a pedra começou a brilhar ainda mais intensamente. O sistema lamentava que ele não tinha afinidade suficiente para alcançar o resultado desejado. A pedra filosofal estava instável e buscava uma abordagem diferente. De repente, uma solução foi encontrada. Com ela ainda instável, os pontos de recuperação necessários eram 10.000, e o sistema perguntou se ele gostaria de prosseguir, surpreendendo-o. Kim começou a pensar que a pedra havia curado sua deficiência mágica e o havia trazido de volta 11 anos. Clicando em sim, gritou que confiava nela, pois já havia provado seu valor. Após os pontos serem consumidos, uma energia azul começou a fluir por seu corpo, e o sistema anunciou que a pedra havia se estabilizado. Sorrindo, ele pensava que a alquimia agora se tornaria muito mais fácil. Então, decidiu estalar os dedos novamente, mas nada aconteceu. O sistema afirmou mais uma vez que ele não tinha afinidade suficiente, e Kim começou a se irritar. Passando a mão pelo cabelo, disse estar frustrado, pois mesmo quando tinha deficiência, havia conseguido criar uma arma mítica, e agora perguntava se não acreditava que ele poderia criar uma simples lança. O sistema solicitou mais 500 pontos de conquista, e como ele precisava, decidiu aceitar. Simon estalou os dedos novamente, pensando que deveria fazer os pontos valerem a pena. De repente, uma luz forte começou a brilhar, iluminando todo o quarto. Do lado de fora do apartamento, as pessoas na rua começaram a notar algo estranho. Raios começaram a destruir o cômodo ao redor dele, e ao mesmo tempo o sistema emitia um sinal afirmando que uma constelação estava o observando. Nos céus,
As constelações Hermes e Atena notaram o súbito surgimento de raios vindos do Olimpo. Kim, percebendo isso, se perguntou por que as constelações de repente se interessaram por ele. A constelação de Olimpo ficou surpresa com os rastros deixados, que estavam se misturando rapidamente. Apenas 3 indivíduos permaneciam calmos, entre eles o governante de Olimpo, Zeus, que mostrava grande interesse pelo jovem. Kim, ainda em meio aos raios, leu em voz alta que as constelações haviam recuado por causa dos rastros. Ele se perguntou se tudo aquilo era por causa do título que recebeu, que foi concedido àqueles que tinham a atenção do além. A lança que ele tanto desejava começou a aparecer, e ele se perguntava que tipo de causa aquilo era. Em meio aos raios, decidiu agarrar a lança. Olhando de perto, descobriu que era a Astruth, a lança de Zeus, capaz de controlar relâmpagos. Essa era a arma principal usada por Alexandre, o imperador dos relâmpagos, que mesmo após perder a aflição, permaneceu forte. Além disso, empunhava uma lança cujo poder podia competir com o atributo de relâmpago mágico de um mago de rank elevado. Ele não conseguia acreditar que havia conseguido criar uma arma daquele calibre. Apenas ao equipá-la, tudo ao seu redor foi destruído. Era uma imitação de um item, de acordo com seu nível de classificação. Zeus estava interessado, mas não havia feito nenhuma oferta ou parceria, e Kim pensou que não havia nada de estranho nisso. Lembrou que o sistema nunca disse que a produção era impossível, apenas que precisava dos requisitos necessários. Ele se perguntava se seria possível criar a verdadeira Astruth. Ficou animado por ter sua magia restaurada e por ter voltado 11 anos no tempo. Com a troca equivalente, ele até poderia usar armas míticas. De repente, a lança começou a desaparecer de suas mãos, e ele se perguntava se aquilo era efeito da transmutação ou dos pontos que gastou. Havia dado 500 pontos de conquista e se perguntava qual era o valor de 500 pontos para um mero nível 1. Vendo a magia desaparecer, comentou que o poder era insano. Sentiu raiva por ter perdido os 500 pontos, quando o sistema anunciou que a pedra havia reduzido a troca, e decidiu devolver 50 pontos a ele, em proporção ao nível de classificação. Ele rapidamente decidiu abrir sua janela de status. Antes, não havia nada indicando nível e classificação, mas agora mostrava que ele estava no nível 1, com classificação F. Ele se perguntava se isso era devido à designação e à regressão. Então decidiu perguntar à pedra 2 coisas. Perguntou se a mudança aconteceu por causa da designação, significando que seu crescimento foi influenciado por isso. A pedra começou a falar, e o jovem perguntou o que ela queria dizer. Magos lançam feitiços até mesmo para a alquimia, materiais para transmutação e círculos mágicos eram essenciais. Kim tentou esboçar um círculo mágico, mas não foi muito eficiente. Todos os objetos do apartamento começaram a flutuar. Era diferente de uma conexão baseada em afinidade. Aquilo era uma inovação para a alquimia e o mundo mágico. Depois de conseguir arrumar o quarto, agradeceu a pedra por ter praticado um novo método. Pensou que, com esse nível de alquimia, o tutorial seria muito fácil. Ele começaria às 17 horas do dia 17 de janeiro de 2030. Às 17 horas, o tutorial que poderia ajudá-lo a ser reconhecido como um verdadeiro jogador na arena teria início. Kim se perguntava por que havia retornado justamente ao dia do tutorial de invocação. Antes desse evento, havia uma batalha de conquista. Ele era tão fraco que não conseguia sequer entrar na zona de ocupação e foi atingido por uma flecha. Mas agora, graças à alquimia, não sentia mais medo. Como havia recebido mensagens, decidiu pegar seu telefone para verificar. Havia mais de 100 chamadas perdidas de seus irmãos. Ele achou constrangedor ver isso, já que era o irmão mais velho de Cell. Uma das mensagens dizia como ele havia entrado na academia e listava suas conquistas. Outra perguntava se ele havia visto o nascer do sol, pois não havia mais tempo. Olhando para as mensagens, pensou em como seu irmão era uma pessoa brilhante naquela época, e que ele não havia percebido o quanto ele estava sofrendo. Após a regressão, entendeu que o alvo da Arena Galáctica era seu irmão mais novo. Ele sabia que poderia mudar isso, mas primeiro precisava melhorar seu relacionamento. Coçando a cabeça,
Se perguntava quais mensagens deveria enviar, já que não tinha nada a dizer. Era irritante se preocupar tanto com isso. Então ele abriu o chat e começou a digitar. Alguns segundos depois, ficou chocado. Liu Zhang também estava vivo. Preocupado, ele sentou-se na cama e tentou se acalmar, pois nada havia acontecido ainda. Ao relembrar as imagens, pensou que poderia mudar as coisas. Era necessário mudar. Segundos depois, Qin acessou o tutorial da arena e restavam 9 minutos até a invocação. A vida miserável de um homem sem magia e todas as coisas ruins que haviam acontecido seriam mudadas por ele. O tutorial foi aberto. O modo de jogo era dominação e o número de participantes era 100. Qin estava na mesma área de floresta de antes, o que lhe trouxe um sentimento de nostalgia. Ele poderia ganhar pontos ocupando zonas ou eliminando outros jogadores. Já fazia muito tempo desde sua última participação em uma arena, então decidiu ser cauteloso e mirar nas posições mais altas. Uma notificação apareceu dizendo que Zeus estava observando, o que o deixou confuso. Logo depois, ele leu que Zeus havia lhe dado uma missão. A janela de missão foi ativada, e ele se perguntou por que estava ativa agora, já que normalmente as missões só eram liberadas após o tutorial. Se ele conseguisse o primeiro lugar no tutorial de dominação, ganharia 1000 pontos de conquista. Quem pensou que esse tipo de desafio era o esperado de um governante do Olimpo? Ao ver a recompensa, ficou determinado a conquistar o primeiro lugar. Olhando para cima, decidiu chamar Zeus e pediu 100 pontos extras, pelo menos por entretenimento. Em resposta, recebeu uma onda de relâmpagos. Enquanto caminhava, pensou que Zeus era bem mesquinho para um governante. As árvores estavam manchadas e havia um corpo no chão com uma flecha no pescoço. O arqueiro acima do cadáver comentou que abates fáceis eram sempre bem-vindos. Pegando suas flechas, ele disse que itens consumíveis da Grande Liga eram os melhores. A guilda apenas havia lhe dito para sobreviver e voltar. Mas isso não era suficiente. Amargamente, se perguntou como alguém como ele poderia ter sido expulso da academia. Era impossível que fosse apenas um membro comum. Decidiu que faria com que se arrependessem de terem descartado um talento como ele. Qin caminhou pela floresta até chegar a um ponto específico. Disse que deveria ser ali. Diante dele havia um riacho. Ao olhar, ele gritou que havia encontrado. Aquele lugar lhe trazia memórias de guerra, mas ele não percebeu o Minion o observando e apontando sua flecha. O jovem achou que era sua sorte do dia. Uma pessoa desarmada parada ali. Presumiu que o alvo deveria ser fraco, já que não usava armadura. Sorrindo, agradeceu ao destino pela morte fácil. Sua flecha foi disparada rapidamente contra o jovem. Porém, Qin notou o movimento, ergueu uma parede de água para se defender sem muito esforço e localizou o inimigo na árvore acima, preparando-se para estalar os dedos. Minion foi lançado da árvore no mesmo instante, soltando um grito, e ao cair, levantou-se rapidamente, irritado, percebendo que Qin era um mago, já que não usava equipamentos. O jovem decidiu atacá-lo novamente, mas antes que pudesse agir, foi atingido. Qin lhe disse que seus movimentos não eram ruins e que mirar na cabeça e perder para alguém como ele deveria ser até satisfatório. Minion xingou de raiva e partiu para cima de Qin, que desviava dos ataques. Qin comentou que um traço de classe B incluía reflexos rápidos, surpreendendo Minion por saber disso. Quando o jovem estava prestes a atacá-lo, uma parede de pedra surgiu perfurando-o diretamente. Tremendo, tentou falar, mas falhou. Qin perguntou se ele estava tentando falar sobre a Academia dos Despertos. Estalando os dedos novamente, disse que um lugar como aquele jamais o aceitaria. Olhando para o equipamento no corpo caído, Qin observou que Minion devia ser de alguma guilda famosa, pois os equipamentos eram de alta qualidade. Se fosse uma arena oficial, estaria morto. Em arenas oficiais, perder não significava apenas derrota, significava morte real, não apenas desconexão. E isso nem era o pior. Se uma arena não fosse concluída, ocorria uma ruptura no país afiliado, liberando o monstro invicto na Terra. Por isso, o número de ranqueados após arenas oficiais se tornou uma medida de poder nacional. Depois do incidente,
A Coreia não conseguiu impedir uma brecha e seguiu o mesmo caminho de outras nações menores até a ruína. Mas, como isso ainda não havia acontecido, Kim decidiu focar no presente. Checou o ranking. Em primeiro lugar estava Kang Yeon com 2 eliminações, e em segundo lugar Lee Sei com apenas uma. Kim se perguntou por que o número de eliminações era tão baixo, já que o tutorial já estava ativo há um tempo. Concluiu que todos deviam estar esperando. Os participantes pareciam ser de alto nível, julgando pelos equipamentos, então deveria ser cauteloso. Alguém já havia entrado na zona de captura, e para vencer nesse modo, capturar zonas era mais importante do que eliminar inimigos. Kim decidiu usar o tempo que tinha para se familiarizar com habilidades de produção. Enquanto caminhava, disse que poderia conseguir mais algumas eliminações e que era hora de eliminar todos que estavam escondidos. No meio da floresta, um dos jogadores corria, usando todo o fôlego que tinha para escapar. Ao olhar para trás, achou aquilo uma loucura e chamou seu perseguidor de louco, antes de ser atingido por uma rocha pontiaguda. Kim comentou que a velocidade do outro jogador era normal e que, mesmo com a armadura, ele corria rápido, se perguntando se o inimigo tinha algum tipo de habilidade de velocidade. Disse que não o teria notado se tivesse sido atacado primeiro, mas não percebeu que estava sendo seguido por alguém atrás de uma árvore. Rapidamente, a pessoa avançou com uma espada em mãos, mas, ao notar, Kim estalou os dedos e a rocha pontiaguda perfurou o atacante também. Olhando para o jovem, Kim o chamou de hiena por sempre buscar oponentes fáceis. O sistema o informou que a criação repetitiva havia melhorado sua habilidade de fabricação e que a pedra filosofal havia subido de nível. Ele achou que o aumento de atributos era normal, mas não esperava que a pedra também subisse de nível. Disse que caçar quem ficava fora do acampamento era uma boa ideia, e agora ele estava no nível 11 e não seria mais apunhalado pelas costas. À frente, estava o território ocupado, então decidiu entrar. Kim caminhou despreocupado pela área, até algo chamar sua atenção. Escondendo-se atrás de uma árvore, se perguntou o que era aquilo. Havia muitos corpos no chão. Se aquele lugar não fosse um território ocupado, ele decidiu verificar o placar da arena. Os pontos de dominação dos 4 primeiros estavam quase iguais. Eles já estavam no ranking desde o início do tutorial, o que significava que vinham treinando desde o começo. Kim se perguntou se eles haviam formado uma aliança, o que era uma violação grave das regras. Mesmo que quisessem subir no ranking, formar uma aliança no tutorial era ilegal. Observando mais de perto, se perguntou onde eles estavam e se haviam montado acampamento dentro do território ocupado. Eles tinham tanques na frente, arqueiros atrás e guerreiros espadachins em cada lado. Pensou que seria difícil agir como uma hiena naquela situação. Kim estava apenas tentando garantir as recompensas da missão. Ativando sua habilidade, disse que não tinha outra escolha. Se eles iam jogar sujo, ele também jogaria. Seon estava observando a área. Seu companheiro perguntou se ela viu algo, e a garota respondeu que ninguém havia aparecido. Rindo, ele perguntou se ela estava ficando sem aura, e ela respondeu que clarividência usava mana, não aura. Ele comentou que devia ser bom usar habilidades enquanto economiza mana. Os dois começaram a discutir porque ela disse que ele tinha uma contagem de eliminações baixa, e ele respondeu que os outros já tinham 5 mais, o que era irritante. Ela comentou que ele quem havia escolhido ser um tanque, o que o deixou ainda mais irritado. Eles continuaram discutindo até que alguém apareceu e mandou que parassem, dizendo que J1 tinha mais de 60% dos pontos de dominação, então deixaria que ele fizesse mais eliminações. O jovem ficou surpreso e animado, dizendo que confiava nele. A garota perguntou se já podiam ir embora, já que a maioria dos participantes já havia sido eliminada. Ela disse que era frustrante apenas ficar sentada, enquanto o homem começava a refletir. Ela perguntou se ele estava preocupado com Kim Simon, mas disse para ele relaxar, pois conhecia todos os novatos das guildas e não encontrou nenhum traço dele. O homem disse que esse era o problema, já que havia um cara desconhecido com 11 eliminações. Sei disse para ele não se preocupar, pois todos que enfrentaram eles eram lixo. Ela ainda comentou que, se Kim fosse realmente forte, já teria ocupado o território.
Segurando o braço dele, pediu que mantivesse a formação e verificasse a área, já que haviam treinado tanto. Ele fechou os olhos, refletindo. Depois de serem eliminados no último tutorial, eles treinaram rangendo os dentes, e a guilda Jungle os ajudou com equipamentos. Enquanto ele pensava na aliança, a garota o interrompeu pedindo que adicionasse mais.